qual é a melhor temperatura para se trabalhar com o ferro de solda? E na verdade, a resposta é a seguinte: não existe a temperatura ideal que resolve todos os problemas, tá? Não existe a temperatura ideal que resolve todos os problemas, tá? Existe a temperatura ideal para cada situação. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo, gente? Quando você vai fazer a solda de um terminal, de um relé, por exemplo, o relé ele tem um terminal um tanto quanto grosso, né? Entre os outros, em comparação com outros componentes, como por exemplo um capacitor cerâmico, um resistor, um transistor bipolar, tá? Então o que acontece? Acontece o seguinte, que quando você vai soldar um terminal e uma ilha de solda que tem uma alta densidade de área, você vai ter que subir um pouco a temperatura. Por quê? Porque se você não subir essa temperatura, você vai ter dificuldade de fazer o processo de equilíbrio térmico. Então olha lá, se você trabalhar com uma temperatura muito baixa, o que vai acontecer? O estanho até derrete na ponta do ferro, tá? A sua liga de solda até derrete na ponta do ferro, mas você não vai conseguir derreter, tá vendo lá? Ó. Só que você não vai conseguir derreter lá na sua ilha de solda, por quê? Porque o ferro ele tem que aquecer a ilha e o terminal do componente para que a solda possa derreter e espalhar por todo ele no momento que você está soldando, tá? Então, o que acontece? Quando você pega a solda e vai derreter na ponta do ferro, por que ela derrete? Porque o ferro, a ponta, ele tá lá, os seus, por exemplo, 280 graus, 270 graus, tá? Só que quando a gente fala em soldar, a gente tem que ter um tripé de equilíbrio térmico entre a ponta do ferro, a ilha de solda e o terminal do componente. Ilha de solda também chamado de pad, terminal do componente também chamado de lead. Então se você pegar o seu ferro, que já começa a derreter a solda a partir dos seus 250, 270 graus, e você pega essa temperatura e coloca na placa, o que acontece? O ferro vai ter que colocar essa temperatura em toda a ilha de solda para que ela, nessa temperatura, possa também fazer com que a solda derreta na placa e no terminal do componente. Então, isso vai levar tempo, você vai ter que deixar lá, vai levar tempo para que ele possa aquecer. Porque a placa e o terminal do componente estão na temperatura ambiente de 30 graus Celsius, 25. Por exemplo, pega um dia frio, começou lá com 9, 4 graus. Então, você vai ter que deixar o ferro lá um tempo muito grande para que essa temperatura possa fazer com que ali toda a ilha e o terminal possam ficar aquecidos na temperatura ideal para soldar, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que subir um pouco. Tá vendo que nesse momento escorreu ali uma gotinha, ó, de água? Tá bom? Na verdade, o que é isso aí? Não é uma gotinha de água, é uma gotinha de um fluido que tem dentro do fio de solda, que é o famoso fluxo, tá? Então olha só que interessante. Nessa temperatura aí, o fluxo que tem dentro do fio de solda, ele já escorreu na placa para fazer limpeza, tá bom? Para retirar as oxidações, para facilitar a aderência da solda na placa, ok? Mas o fluxo derreteu e a liga de solda estanho chumbo ou estanho prata, dependendo se for lead free, não conseguiu, tá? Então o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar e subir um pouquinho a temperatura do seu ferro, por exemplo, lá para os seus 300, 310, 320, para quê? Para que essa temperatura do seu ferro de solda, quando você pega e encosta na placa, ela possa aquecer mais rapidamente a ilha de solda e o ponto que você está soldando, né, o terminal do componente, para daí a solda começar a derreter e poder gerar uma molhagem da solda, que é o processo que a solda vai se espalhando por toda a ilha que você está fazendo o seu aquecimento eletrônico ali. Tá? Então, quando você pega e coloca o seu ferro, por exemplo, a 350 graus, não quer dizer que a temperatura ideal para a solda derreter é 350. Mas o 350 é a temperatura ideal para que você, com o seu ferro de solda, aqueça a ilha, o pad e o terminal do componente, o lead, para que a solda possa se derreter e exista um equilíbrio térmico mais rápido possível dos 3 pontos. Tá? Então, e isso está valendo para esse caso, que é a solda
do terminal do relé. Tá vendo que você tem aqui uma ilha de solda bem grande, ó, bem densa, um terminal bem grosso? Então isso gera uma energia térmica muito maior para que você possa fazer esse aquecimento. Se você vai soldar um terminalzinho, uma ilha de solda bem pequenininha de um capacitor, ou de um resistor, ou de um outro componente, o que acontece? Acontece o seguinte, você precisa de uma energia térmica menor para gerar esse aquecimento, para que daí possa derreter a solda ali com sucesso, tá? Então, a regra é a seguinte, você vai soldar, o feeling é muito prático, Você tem que colocar ali, tentar derreter a solda e ver se você está demorando muito tempo para fazer esse aquecimento, se você está tendo facilidade ou dificuldade no processo de solda. Se está demorando muito tempo, tá vendo lá, encosta a ponta do ferro, ó, demora, ó, tá? O que acontece? Você tem que subir um pouquinho, sobe lá 10 graus Celsius na sua estação, sobe um pouquinho mais. E aí você vai tendo essa finalidade prática. E uma coisa, é assim, a temperatura ideal para você soldar num ambiente de 5 graus, 10 graus, 20 graus, num ambiente que tem ar-condicionado, é diferente no ambiente que você está trabalhando a 30, 40 graus de temperatura ambiente, tá? Olha lá, nesse caso, ó, tá vendo? A temperatura já está muito mais show de bola. Olha a solda do perfil do tipo vulcão, tá vendo? Ó? Então vou voltar aqui um pouquinho, ó. Olha lá que massa. Então, aqueceu a ilha de solda do terminal do componente, adicionou o estanho, mantém até espalhar para gerar molhagem e limpeza de oxidação. Tá vendo esse líquido laranja que saiu aqui? O que é isso aqui? Esse líquido marrom são as oxidações e impurezas que o fluxo de solda limpou para você, tá? Então, gente, olha lá. Então, qual que é o processo ideal de soldagem? É aquecer a ilha de solda do terminal, adicione estanho lá na junção, lá embaixo, mantém até espalhar e depois você tira, tá bom? E essa solda foi feita com sucesso. Beleza? Mas, professor Rodolfo, existe um range, existe um limiar de temperatura que você recomenda? Existe, tá? Então, por exemplo, soldar abaixo de 300 graus é muito difícil. Então, se eu tivesse que decidir, por exemplo, um limiar técnico da temperatura que você vai soldar para fazer a sua soldagem eletrônica, eu começaria a partir dos 300, tá? Eu acho muito difícil você fazer uma solda de qualidade abaixo de 300 graus. Tá bom, meus queridos amigos e amados alunos? Eu acho muito difícil, tá? Então, eu recomendo que você comece a trabalhar ali com seus 300 graus. Depois dos 300 graus, principalmente para quem é iniciante, para você que é iniciante, solde mais devagar, solde mais lentamente. Não tem pressa. Não tem pressa, tá? Se você está fazendo a sua primeira placa, sua primeira montagem, vai com calma. Aquece a área de solda, adicione estanho lá na junção, mantenha até espalhar e aí depois você tira. Tá bom? Teve dificuldade, o que você faz? Sobe um pouquinho, vai para 310. Tá com dificuldade ainda de aquecimento? Sobe um pouquinho, vai para 320. Tá? Só que o fato é o seguinte, outras coisas também interferem no seu processo de soldagem eletrônica. Tá? Como, por exemplo, o seguinte, ó. Quer ver, ó? Vou até dar uma paradinha aqui. Eu vou mudar a câmera aqui, ó. Quando você vai soldar, tá bom? Quando você vai soldar e a sua ponta da sua estação de solda, ela tá totalmente prateadinha, linda, maravilhosa, incrível, com estanho sobre a ponta, tá? Que é a parte que dá contato com a placa eletrônica no momento que você vai soldar. Se ela está totalmente estanhada, limpa, show de bola, é um jeito de você trabalhar. Se você está com a ponta totalmente suja e oxidada, quando você está com a sua ponta totalmente suja e oxidada, aí já não é mais uma questão somente de temperatura Lucas e família eletrônica fácil. Não é uma questão só de temperatura. É uma questão de aderência da solda, tá? Até eu fiz um vídeo muito massa também sobre os erros que a galera comete, né? Cruciais e fatais na ponta do ferro de solda. Então, se a ponta do ferro de solda está totalmente oxidada, tudo isso que a gente falou de temperatura, você vai ter que subir mais para poder compensar o que a oxidação ali na ponta está atrapalhando.
Quando você coloca 400, muitas pessoas soldam em até 450, tá? 450 graus. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando você vai aquecer, mal você derreteu a solda, o fluxo já evapora, já sai aquela puta fumaça assim, ó. Então quando você está soldando, tá? No momento que você está soldando, tá vendo? Nem fumaça não está saindo direito, olha lá, ó, tá? Quando você está soldando e já está saindo aquela cortina de fumaça muito rápido, o que está acontecendo então? Está acontecendo que o fluxo não está dando tempo nem de cair na placa, fazer a limpeza, tá bom? Das oxidações. E ele já está evaporando. Então, você está tendo um subaproveitamento, um subrendimento do processo de soldagem que você poderia gerar na sua montagem de placa eletrônica, tá? Então, por exemplo, tem gente que se orgulha, fala assim, ó, nossa, professor Rodolfo, eu soldo a 450, eu soldo a 400 graus. Eu falo, nossa, parabéns para você. Parabéns, mas por que você está fazendo isso? Então, às vezes a pessoa nem sabe por que ela está soldando a 400, 450. E você aquece e tal, e aí você só vê fumaça indo para um lado, fumaça indo para o outro, tá? Então isso não é legal, não gera qualidade de montagem eletrônica. Por quê? Porque todo o fluxo que está lá dentro está evaporando, não está sendo usado basicamente para nada. Então é uma perda de tempo, tá? Não vale a pena fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então a temperatura, o range da temperatura de soldagem é assim, de 300 a 380 graus. E aí cada caso é um caso. Se for capacitor, se for terminal do diodo, se for terminal de conector, tá? Que são de alta densidade. Se for capacitorzinho cerâmico, terminal fininho, você vai aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho. Aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho. Na média, 350 graus funciona muito bem, tá? Para a maioria das situações. 350 graus é uma temperatura ótima para a gente fazer a soldagem eletrônica, tá? Já fez sentido esse conteúdo aqui, esse trecho muito importante, pessoal? Sobre a temperatura, tá? Sobre a temperatura de soldagem eletrônica. Já coloca aí a hashtag para mim, temperatura 350, que é uma temperatura muito massa, pra gente, show de bola, aprender, evoluir e crescer cada vez mais na soldagem de placas eletrônicas, montagem de circuitos eletrônicos da melhor forma possível. Tá bom? E é claro que se você ainda não baixou o nosso e-book incrível, maravilhoso e sensacional do Eletrônica Fácil, se você ainda não baixou, acessa aí o link da descrição do vídeo, conhece aí o cursoseletronicafácil.com.br, baixa o seu e-book incrível, maravilhoso e sensacional, de mais de 140 páginas gratuitamente, para você aprender e ficar cada vez mais faixa preta no nosso fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? E é claro que vem muito mais conteúdo de solda por aí, aqui na família Eletrônica Fácil. Fechou? Tamo junto!